Galera, fizeram uma colocação aqui no chat que, sem querer, ela faz todo sentido. Porque escreveram assim, ó. Os escritores da Blizzard são os mesmos da última temporada do Game of Thrones? Sem querer querendo, ele acertou na mosca. Por quê? Recapitulando rapidamente, para quem não viu Game of Thrones, o que aconteceu? Game of Thrones no início foi um fenômeno cultural, era sensacional, maravilhoso, era baseado nos livros de George Martin. Só que chegou um momento que a série ela passou os livros, isso é, ela começou a contar histórias que não tinham livros ainda, porque o livro não tinha saído. E quando aconteceu isso, os produtores, eles tiveram que fazer a história, porque a parte boa da série é quando eles usavam o que era escrito pelo George Martin. Quando eles tiveram que escrever a história, eles se cagaram, porque eles não sabiam escrever a história. E o que aconteceu na última temporada? Na última temporada não teve explicação de nada. Foi tudo corrido, e os caras, eles só colocavam na tela sem explicar o que estava acontecendo. E todo mundo foi em cima deles. Não é possível, cara. Não faz o menor sentido isso aqui. A personagem de uma hora para outra ficou maluca. Da onde? O que aconteceu, né? Todo mundo caiu em cima porque a narrativa se perdeu. A história não foi contada. Os personagens, eles viravam... eu quero que esse personagem seja mal. Pô, mas durante 7 temporadas ele foi bom. Não, agora eu quero que ele seja mal. Tá, você quer que ele seja mal? Você conta a história até ele chegar mal. Não, ele vai virar mal de uma noite pro dia. E fizeram isso. Sabe por que eu trouxe isso aqui sobre a discussão do World of Warcraft? Porque o Steve Dannhauser, que é o líder narrativo, é o diretor narrativo do World of Warcraft, ele falou no Twitter de que achou a 8ª temporada de Game of Thrones sensacional. Ótima. E aí quando você para analisar, ele fez exatamente a mesma coisa que a 8ª temporada no World of Warcraft. Como assim? Seguinte. Em vez de ele contar a história do carcereiro, em vez de ele preparar o carcereiro para os jogadores, em vez de ele preparar a história da Sylvana para os jogadores, ele só colocou. Não. O carcereiro, ponto. O carcereiro é o nosso vilão. Ele manipulou todo mundo, agora ele é mau. Vocês têm que levar em conta que ele é mau e acabou. Se ele é o maior vilão da história do World of Warcraft, que ele manipulou todo mundo. Pronto. E ele é o maior vilão da nossa história. Sacou? É porque tem muito roteirista que acha que é assim. Que é só você escrever e todo mundo tem que aceitar. Não é assim que construída uma história, não é assim que construída uma narrativa. Você tem que preparar o espectador, o leitor, para aquele momento. Imagina se o Harry Potter, se a gente descobrisse sobre o Voldemort no último livro. O Voldemort nunca apareceu, nunca foi falado, ele aparece no último livro. Não! Tudo que aconteceu... Passou assim, durante 7 livros, o grande vilão era o Snape. Sei lá. Não. O grande vilão era a Bellatrix. A grande vilã era a Bellatrix. Durante 7 livros, a vilã é a Bellatrix. Ela sacaneou, ela matou o Goblin, esqueci o nome do Goblin. Ela matou o irmão do Ron. Eu não sou muito fã de Harry Potter, mas ela matou o irmão dele, ela é a grande vilã. Aí chega no último filme e descobre que não é ela. Porque tem um outro cara por trás que nunca apareceu e esse é o cara fodão que tem derrotado. Nós, como leitores ou espectadores, a gente ia querer derrotar o Voldemort, que acabou de aparecer, ou a Bellatrix, que matou todo mundo que a gente conhecia. É óbvio que seria a Bellatrix, cara. É óbvio. É óbvio, cara. Sacou? Pô, dane-se o Voldemort. Esse cara acabou de aparecer. Eu quero a Bellatrix, porque ela que sacaneou todo mundo. Ela que matou o Ron, ela que matou o Dobby, ela que destruiu, ela que fez o Snape ser morto. Entendeu? E faz todo sentido porque quando você coloca a última temporada não, as 3 últimas temporadas de Game of Thrones tem o mesmo problema do World of Warcraft, da história do World of Warcraft. Essa falta dessa condução, desse fio ligando os personagens, a história, de uma maneira geral. Infelizmente, o Steve Dannhauser, ele não tem capacidade, até agora ele mostrou pra gente que ele não tem capacidade para ser o líder de narrativa do World of Warcraft. Ponto. Ele não tem como. Ele não tem como. Simples, ele não tem. Ele não tem essa qualidade até agora para fazer isso. E o que me deixa assim mais assustado, porque, cara, ele é líder de narrativa de uma das maiores franquias de todos os tempos, e o cara não trabalhou em nenhuma outra narrativa, nenhuma outra história. Ele trabalhou num jogo que faliu, que nem era conhecido pela história, que foi o Kings of Amalur, que é até um jogo muito legal, mas alguém lembra da história do Kings of Amalur?
porra, ninguém lembra. O jogo era legal pelo combate, não pela história. É meio surpreendente, sabe? É tipo que é engraçado que isso vem acontecendo bastante em Hollywood, lá nos Estados Unidos. A impressão que passa é que as pessoas são colocadas em cargos porque têm a mesma posição política do que certas pessoas. Porque é a mesma coisa que acontece com vários estúdios que o cara coloca pra filmar o grande filme do Star Wars ou o grande filme da Marvel, o cara que fez 2 filmes independentes. Aí o filme é uma porcaria. Porra, sério? Como eu poderia imaginar que você colocou um diretor que tinha 2 filmes na carreira, você contratou um roteirista. Qual foi o filme? O Rise of the Skywalker, né? Que é o último filme do Star Wars. Sabe quem foi o roteirista do Rise of the Skywalker? O cara que escreveu Liga da Justiça. Liga da Justiça. Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma, né?